Você já deve ter ouvido aquela expressão, a primeira impressão é que fica, não é mesmo? Na redação do Enem, ela também é super válida. Por isso, nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer uma introdução nota 1000. Quer saber como? Bora lá! A introdução na redação do Enem é o primeiro parágrafo do seu texto e é ela que vai mostrar para o seu corretor qual que é o assunto, qual que é o tema e qual que é a tese que você está defendendo no seu dissertativo argumentativo. Tá estranho esse início de vídeo, não tá? Produção, você também acha que tá estranho esse início de vídeo? Eu acho. Pois é. Sabe o que estava faltando nesse vídeo? Uma introdução. Eu tô falando da introdução na redação do Enem, mas eu mesma esqueci de me introduzir. Olha só, a introdução em qualquer tipo de texto que você for escrever é muito importante, porque ela vai mostrar para quem está lendo, para quem está assistindo, para quem é o seu interlocutor, sobre o que você vai falar. Então, vamos começar. Volta a fita tudo de novo. Oi, se você ainda não me conhece, o meu nome é Rafa Damasceno e eu sou professora de redação. Aqui no Letra R eu ensino você a escrever melhor e com mais facilidade. E hoje o tema do vídeo vai ser a introdução na redação do Enem. Melhorou, né? Pois é, então vamos começar a aprender como fazer o primeiro parágrafo do seu texto, que vai já garantir uns pontos e que já vai causar uma ótima impressão com seu corretor. A introdução da redação do Enem, ela é dividida em 3 partes principais. É claro que você não precisa se apegar a essa divisão. Ela não é exigida pela banca corretora. Mas essa divisão vai te ajudar a escrever uma introdução bem eficiente e clara, para que a pessoa que vai ler o seu texto já consiga compreender o seu projeto de texto. E o que é o projeto de texto? É todo o planejamento que você fez antes de começar a escrever a redação. Calma lá que eu vou te mostrar os 3 pontos principais, então, desse parágrafo que é essencial. O primeiro deles é a contextualização. É quando você começa o seu parágrafo de introdução já mostrando para o seu leitor qual que é o assunto que você vai escrever no seu texto. É como se você pegasse aquela frase tema que vem na prova de redação e pensasse, peraí, em qual campo geral essa frase tema está incluída? Por exemplo, se for um tema que fala sobre a violência contra a mulher, o assunto geral sobre a violência contra a mulher é a violência, ou até mesmo o direito das mulheres. Agora, se você pegar, por exemplo, um tema que fala sobre internet, como aquele tema que foi lá em 2018, que foi a manipulação dos dados dos usuários na internet, você pode escrever sobre internet de forma geral, sobre comunicação, sobre globalização. É como se você estivesse fazendo um meio de campo para o seu leitor, para ele já compreender sobre o que aquele texto vai se tratar de uma forma mais ampla. Logo depois, a gente tem a parte 2 da introdução, que é o tema. Mas não é para copiar a frase tema que está lá na sua prova, não. Você vai parafrasear a frase, ou seja, escrevê-la com as suas próprias palavras. Então, não precisa fazer muito malabarismo na hora de escrever, não precisa inovar. É você pegar aquela frase tema e escrever com as suas próprias palavras mesmo, mudar lá os termos e as expressões. Por que a gente costuma indicar para os candidatos que eles escrevam novamente qual que é o tema da redação? Porque você vai afunilar a sua introdução. Você começa de uma forma mais abrangente com o assunto e depois você vai reduzindo e deixando a sua introdução mais específica, mostrando para o seu leitor exatamente sobre o que aquele texto vai tratar. Logo depois do tema, nós temos a parte 3 da introdução, que é a tese. A tese é um dos pontos mais importantes do dissertativo argumentativo, que é a redação pedida no Enem. Por quê? Porque ela vai indicar qual que é o seu ponto de vista a ser defendido no texto. E esse ponto de vista vai guiar todo o restante dos seus parágrafos. É por isso que a gente fala que a tese indica o projeto do texto na redação do Enem, porque ele vai mostrar qual que é o ponto de vista defendido e quais são os principais argumentos utilizados para defender e para validar esse ponto de vista. Mas eu estou me adiantando muito aí nesse tema da tese, porque a gente tem um vídeo que vai sair na semana que vem sobre a tese na redação do Enem. Eu sei que é um tema que dá muita polêmica, que os alunos têm muita dificuldade, por isso nós resolvemos fazer um vídeo específico sobre essa temática. Beleza? Bom, então recapitulando, os 3 pontos principais que você não pode deixar de colocar na sua introdução da redação do Enem são contextualização, tema e tese.
beleza? Agora, para ficar mais fixado ainda na sua cabeça como fazer uma introdução de deixar uma ótima impressão aí para o seu corretor, eu vou dar um exemplo para você de como essa introdução poderia ficar. Bom, vamos pegar o tema do Enem de... Eu preciso saber qual ano que é, eu esqueci. O tema do Enem de 2017, que foi os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Nesse tema, a gente tem como assunto, como meio mais abrangente, a educação de forma geral. Mas você também poderia usar como assunto a questão dos deficientes no Brasil. E aí, o que você poderia fazer na sua contextualização? Você poderia usar um dado histórico que fala sobre as dificuldades que os deficientes físicos sempre enfrentaram na educação em nosso país. Ou você pode usar, por exemplo, um filme que também mostra a questão dos surdos em ambiente educacional. Uma boa dica, por exemplo, é A Família Bélier, que é um filme francês que você pode citar, que tem uma menina lá que tem os pais surdos, o irmão também é surdo e tudo mais. E aí, a partir dessa contextualização, que você pode fazer uma alusão histórica, uma alusão cultural, ou até mesmo uma conceituação, você vai passar para o tema. No tema, vale você reler a frase tema na hora de escrever, então os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil e falar com outras palavras. Você pode falar, por exemplo, os impasses da educação dos deficientes auditivos no contexto brasileiro. Eu falei a mesma coisa, mas mudei as palavras. Isso aí já vai indicar para o seu corretor que você sabe exatamente sobre o que você está falando. Você está falando sobre educação, sobre deficiência de uma forma geral, mas mais especificamente você está falando daquele tema que está sendo cobrado na sua redação. Logo depois vem a tese. Essa tese você já tem que pensar antes de começar a escrever seu texto. E eu não vou dar muitas dicas de como fazê-la não, porque como eu já disse, a gente vai ter um vídeo sobre isso especificamente para você. Aí você já mostra para o seu leitor qual que é o seu ponto de vista e quais são os argumentos que você encontrou aí com todo o seu conhecimento de mundo para justificar esse ponto de vista que você escolheu. Certo? Eu espero que tenha ficado claro para você como fazer uma introdução nota 1000 na redação do Enem. É o primeiro passo para você conseguir o total na prova. Então, se tiver alguma dúvida, não deixe de me perguntar aqui nos comentários e continue acompanhando os nossos vídeos aqui no canal do Letra R. Muito obrigada pela sua atenção e até mais!